Oi, Gregory. Como vai? Tudo bem? Tudo bem, Deodato? Obrigado Tudo. pelo convite. Eu que agradeço a sua disponibilidade, a sua gentileza em aceitar prosear comigo, bater um papo. Você está na Serra da Mantiqueira, aí de Minas Gerais, perto de Campos do Jordão, ali na divisa com já quase São Paulo? Isso mesmo. É aqui bem na divisa com São Paulo, aqui praticamente. Eu estou em Paraisópolis, a cidade. Cidade vizinha aqui, mais próxima é São Bento do Sapucaí, que já é estado de São Paulo, 18 quilômetros mais ou menos de distância. Aqui na quase nem uma hora de carro que chega em Campos do Jordão, por exemplo. Você me contou uma história que eu queria que você repetisse, eu achei muito engraçado. Como é que foi a história do cara que comprou umas terras aí, comprou gado? Como é que foi o negócio? Ah, é. Ah, o cara, veio um cara, eu fiquei sabendo, um amigo meu que contou aqui que perto da roça de uma tia dele aqui, né? Aqui na cidade, aqui é só ribanceira, só morro. Aqui a cidade só tem morro no entorno, aqui bem no meio da serra, encravado no meio da serra. Aí o cara de fora comprou terreno, comprou umas vacas lá para umas cabeças de gado, colocou as cabeças de gado no terreno, só que o terreno que ele tinha comprado era muito íngreme, tinha uns pontos, as vacas subiam, começou a cair de lá de cima, e começou a perder gado nisso, coitado, mas o cara não tinha conhecimento sobre criação, mas porque aqui tem, por exemplo, perto da roça dele, da roça da tia dele, ele falou que às vezes a gente vai lá tudo, tem um bar lá, tudo, tomar uma cerveja, tudo, ia, né, antes da pandemia, pelo menos. Lá tem umas montanhas ali que você olha ali, é que nem você comentou comigo, morro, Quase, você quase está, 90 graus, assim, ó. tem uns ribanceiros. O gado que já é criado nisso ali, ele consegue subir, você vê, eu acho até, eu fico até espantado, eu vejo vaca no entorno, no meio daquelas montanhas, só que o gado que não era criado nessa, colocou, e o cara começou a perder gado lá Passa quatro, fica aí perto? Passa Quatro, não, se não me engano, não fica tão perto, não. Passa Quatro acho Uhum. que é mais perto de Poços de Caldas, eu acho, não tenho certeza, não lembro agora. Eu nunca fui em Passa Quatro, então Tá. Me fala uma coisa, você mora em São Paulo e durante a pandemia você foi para ir para a casa da sua mãe, dos teus pais, e tá por aí, é, mas você mora em São Paulo mesmo? terminei a faculdade de engenharia em 2011, consegui um emprego em São Paulo, fui para lá, na verdade, na verdade eu morava em Osasco, né? Mas Osasco é do lado, grudado de São Paulo, então mudei lá em final de 2011, começo de 2012, fiquei em Osasco lá, trabalhei durante um tempo, daí no meio tempo inventei de fazer uma segunda faculdade, comecei a faculdade de filosofia na UFBC e continuei morando lá até 2019, daí até o começo de 2020, na verdade. Daí veio a pandemia e eu achei melhor vir passar para Minas, porque em Osasco eu ia ficar trancado dentro de casa o dia inteiro. Pelo menos aqui, eu tenho minha moto aqui, eu gosto de vou para algum canto, sei lá, subo algum pico aí de moto. Pelo menos dá para esparecer a cabeça melhor do que se eu estivesse em São Paulo. Ô Eu ficava dentro de Gregory, casa. você é engenheiro elétrico Isso. e você então resolveu fazer graduação, uma segunda em filosofia, e aí você foi fazer o mestrado. Você já gostava Uhum. de filosofia? Como é que foi isso? Já, já gostava já. No segundo semestre da faculdade de engenharia, a gente teve uma atividade, tipo, nas atividades complementares lá, que na época começou a ser, bem na época começou a ser exigência do MEC, que essa faculdade tinha que ter essa atividade complementares, não só voltada para o curso que a pessoa fazia, e comecei a ter, eu tive lá uma atividade que era para fazer uma leitura de um livro e fazer uma resenha desse livro. E a gente tinha que fazer dois livros, na verdade, eram dois livros. Isso foi o que? Lá em 2007. Um livro eles deram lá, eles falaram, esse livro aqui é um livro que falava sobre a história de Santa Rita, das faculdades lá que a gente fazia, era um livro até meio chatinho, para ser bem sincero.
Esse e o outro era livre escolha nossa. Aí eu peguei, não conhecia nada, eu fui na banca aqui da minha cidade e eu vi um livro grandão lá sendo vendido, Dicionário Filosófico, do Voltaire. Eu falei, vou comprar esse aqui. Eu falei, vou comprar. Comecei a ler, eu falei, vou fazer a resenha desse livro aqui. Só que o livro era grande, o livro era um mas desse tamanho. Tipo, comecei, fiz a resenha, eu gostei. Né? Aquele negócio, eu li, não entendia nada, não conhecia ainda, Voltaire era um cara até simples, vamos dizer assim, sem entender perto do que tem na filosofia, tudo. Só que eu comecei a gostar. Comecei a gostar ainda na faculdade de engenharia, eu comecei a pegar, comprar alguns livrinhos, esses livrinhos de bolso que achava barato em livraria, em banca. Não tinha muito dinheiro, mas era quando eu achava lá R$ 5, na época era 5, 6 reais um livro desse, 10 reais no máximo. Comecei a pegar livro dos deveres do Cícero, li a República do Platão, Política do Aristóteles, comecei o Contrato Social do Rousseau, e um que eu mais gostei, um dos que eu mais gostei até hoje, eu considero, vamos dizer assim, uma das principal influência minha, que era um livrinho, era do Epicuro, que era uma compilação de vários fragmentos dele, chama Reflexões, alguma coisa assim, não lembro. Daí Então você gosta comecei a do gostar. você gosta do estoicismo, então? O estoicismo nem tanto, eu gosto do epicurismo mesmo, eu acho legal pra caramba. Materialismo, a ideia de uma visão materialista de mundo, tudo, eu acho bem legal. E eu comecei a gostar, comecei a tomar esse gosto na época. E depois que eu terminei a faculdade, continuei lendo esses livros, assim, por coisa. Daí, em 2013, mais ou menos, 2014, 2013, eu deu na cabeça minha. Putz, eu acho que eu vou fazer uma segunda faculdade. Quem sabe até trabalhar com isso no futuro. Eu estava meio, vou ser sincero, eu fiz engenharia, eu gostava muito da parte teórica, eu adorava a parte teórica, mas eu odiava a parte prática, eu odiava o trabalho, meu, pra ser sincero. Daí, não via Você muito largou o sentido. trabalho? Eu fui mandado embora em 2015 e fui me mantendo como eu pude até terminar, até entrar no mestrado. Aí eu comecei nessa. Um pensamento meu que passou na minha cabeça na época lá, é melhor eu, pelo menos, continuo trabalhando aqui de boa, mas pelo menos à noite eu vou estudar um negócio que eu gosto, é melhor do que ficar todo dia depois do trabalho indo pro bar ou fazendo qualquer outra coisa. Então eu falei, vou fazer isso daqui. E eu prestei o Enem, passei no UFBC e comecei. A UFBC ela começa no meio do ano, né? Então o regime não é quadrimestral, é diferente das outras faculdades, de vez de ser semestral, ela é quadrimestral. Prestei o Enem em 2013, outubro. Em janeiro teve o SISU, eu passei no SISU, fiz a matrícula, só que as aulas foram começar só em junho de 2014. Aí, no primeiro quadrimestre de 2019, eu me formei lá. Eu colei grau, bacharelado em filosofia e bacharelado em ciências e humanidades. E no mesmo ano tentei o mestrado. Em setembro de 2019, entrei na mesma UFBC. Fazer uma segunda graduação depois de uma certa maturidade é muito diferente de fazer uma É bem graduação diferente. muito novo, né? É bem diferente. Ô, Gregory, me fala uma coisa, e qual foi o objeto qual é o objeto da sua pesquisa no mestrado? O objeto de pesquisa do meu mestrado é um problema que o Kripke, o Saul Kripke, é um filósofo norte-americano e ainda vivo ainda, ele levanta na leitura que ele faz das investigações filosóficas do Wittgenstein. É um problema que ficou conhecido como ceticismo semântico. É um tipo de ceticismo Segura que... um pouquinho só, eu vou chamar a vinheta e depois da vinheta nós vamos conversar sobre o teu mestrado. Pode ser? Ah, sim, tá. Tudo bem. Tá bom, então. Vou chamar a vinheta, já já a gente volta, beleza? Beleza. Ok, como eu falei antes da vinheta, estou aqui proseando com o Gregory, que está na Serra da Mantiqueira, lá em Minas Gerais, durante a pandemia, sobre o mestrado dele. Gregory, repete aí para a gente, qual foi o objeto da tua pesquisa no mestrado, para a gente retomar e avançar isso com as questões mais acadêmicas.
É o problema que o Kripke levanta na leitura dele das investigações filosóficas do Wittgenstein, que esse problema que é comumente chamado de ceticismo semântico, esse problema, né? Legal. Para quem não conhece, contextualiza os dois, no tempo e no espaço, mais ou menos o período que cada um ainda é vivo, né? O outro já morreu? O Wittgenstein já. Tá, mais O ou menos em Wittgenstein, que época que cada um viveu aí? Nasceu e morreu? Aproximadamente, nada muito preciso. o Wittgenstein ele nasceu no final do século XIX e morre ali, eu acho que em Pega aí. Se 1900, tiver fácil aí, pode pegar as datas. é, 1800 e... Deixa eu abrir o navegador aqui. É 1890 e alguma coisa que ele nasce. E morreu em É, 1900 e pouco? 51, eu acho. Tá, tudo bem. Tudo Aqui, ó, bem. 1889. Ele nasceu em 1889 e morreu em 1951. Ele tem dois livros, ele tem vários escritos que foram sendo lançados. O único escrito dele, que se não me engano, foi lançado em vida, que é o Tratados Lógico-Filosóficos, que foi influente, nossa, enormemente influente, para basicamente a filosofia analítica, primeira metade do século XX, a filosofia analítica praticamente inteira foi influenciada por esse livro. Pô, eu acho que não é nenhum exagero falar isso. E também lançou, e logo após a morte dele, é lançado As Investigações Filosóficas, que é um livro que o Kripke lê ele na década de 70. O Kripke já nasceu em... Ele está vivo ainda. O Kripke nasceu em 1940. Nossa, Daí ele pega ele deve estar com 60, 80 anos, cara. já com 80 anos já. Ele está com 80 anos. E ele pega esse livro, As Investigações, ele lê ela numa série de palestras na década de 70 e organiza elas e lança em formato de um livro, em 1982, esse livro que chama Wittgenstein on Rules in Private Language. Esse livro não tem tradução para o português. E esse livro ele causa como eu posso dizer, um certo rebuliço ali na comunidade, principalmente na comunidade que discutia a obra do Wittgenstein, porque ele enxerga ali no Wittgenstein algo que ninguém fala. Muita gente vai falar que é uma tremenda impropriedade, é um absurdo você falar que o Wittgenstein é um cético. E, independente disso ou não, tem muitas críticas lançadas, por exemplo, o Hacker, o Baker, num livro Skepticism, Rules and Language, eles vão detonar o Kripke, falando que o Kripke não entendeu nada das investigações, mas, independentemente disso, a leitura que o Kripke faz do Wittgenstein inaugura um novo tipo de discussão na filosofia da linguagem analítica, da tradição analítica, que acaba vendo esse problema um problema autônomo, um problema nele mesmo. E o próprio Kripke, no comecinho, bem nas primeiras páginas do livro, ele chega e fala lá, bom, a apresentação que eu vou fazer aqui, uma citação indireta que eu estou fazendo aqui, a leitura que eu vou fazer aqui do Wittgenstein provavelmente não seria aprovada por ele, provavelmente não, mas isso daqui, na verdade, não deve ser lido nem como o Kripke, eu falando, o Kripke, ele fala isso lá, e nem o Wittgenstein falando, mas sim como que um certo problema que contido na obra do Wittgenstein afeta Kripke. Deve ser lido dessa forma. E eu parto desse ponto, desse ponto. Bom, então eu nem entro em questão exegética sobre o Wittgenstein, eu nem li, para ser bem sincero, eu li para me situar dentro do debate, mas eu nem sequer trago as investigações para dentro da minha discussão na minha pesquisa. Porque eu trato o ceticismo filosófico como um problema autônomo, como um problema que emerge dessa leitura que o Kripke faz do ceticismo filosófico, não, desculpa, ceticismo semântico, dessa leitura do Wittgenstein. E esse é um problema que me intrigou muito na época que eu li, primeira vez que eu li sobre ele, e falei, bom, vou pesquisar sobre isso. Então, fala para mim o que é o ceticismo semântico. Bom, o ceticismo semântico, ele é basicamente assim a ideia. Ele parte do princípio que as filosofias, as diversas filosofias da linguagem, vamos dizer assim, clássicas, a gente pode chamar filosofia ali que Frege,
o próprio Wittgenstein, do Tratados Lógico-Filosóficos, o Bertrand Russell, os positivistas lógicos, como o Carnap, tudo, eles partiam da ideia de que os significados eles são dados a partir das condições de verdade da sentença que a gente utiliza as palavras. Então, falando de coisa bem, de forma bem grosseira, assim, para tentar contextualizar aqui. É basicamente uma ideia de que o significado ele é dado no contexto de uma sentença ou uma proposição, que sentença, proposição e enunciado são conceitos diferentes, que é bom conceito. Cada pensador vai trazer, tem as suas diferenças, mas falando de modo geral, ele vai trazer o significado é dado a partir do contexto que é dado na sentença. Então, as palavras, elas adquirem o significado como se houvesse ela introduzido na sentença, existe uma espécie de correspondência entre a sentença e o fato que ela enuncia. Por exemplo, se eu falo que, sei lá, o céu é azul, essa sentença ou esse enunciado, dependendo de como a forma que a minha for aparecer, o enunciado, o céu é azul, ele é verdadeiro pela correspondência que ele tem com o mundo, de fato, ser azul. Tipo, e tem uma teoria que ficou, por exemplo, uma teoria bem famosa que ficou na filosofia da linguagem, que diz que a condição de verdade para essa sentença é o céu é azul, ser e somente ser o céu é azul. Você tem uma sentença e o fato que ele enuncia. E a partir dessa ideia, basicamente, que o significado é dado pelas condições de verdade que a gente trabalha das palavras, os nomes e os conceitos, os predicados que a gente trabalha, o Kripp que vê ali no Wittgenstein é uma crítica a justamente esse ponto. É que, na verdade, se a gente for, começa o livro, se a gente for trabalhar o significado a partir de condições de verdade, a gente vai chegar num paradoxo cético, um paradoxo, uma conclusão paradoxal, que basicamente conclui que a linguagem não tem significado, só que a gente usa os significados para chegar, por isso que é um paradoxo. O que seria esse paradoxo? Daí ele entrega, bem no começo do livro, comecinho do livro, o Kripp que vai trazer o exemplo, ele vai falar lá que, a partir nessa visão, os significados eles são entendidos como se fossem regras que regem o seu uso, que a gente consegue aplicar indefinidas vezes no futuro. Ele vai questionar, e é isso que e a partir disso ele começa a questionar. Ele traz uma citação de um parágrafo do Wittgenstein para ilustrar que basicamente o seguir regras ele não pode ser, se ele for seguido privadamente, ele não pode ser condicionante. Daí o que ele vai trazer o exemplo? Ele vai trazer, vamos ver se eu consigo ilustrar bem um exemplo aqui. Ele vai lá, vou usar um exemplo matemático, ele fala lá, um exemplo matemático, que uma função matemática é mais fácil, porque a matemática a gente aprende ela como se fosse regra. Por exemplo, se a gente tem uma regra da adição, uma regra da subtração, daí ele vai fazer lá o exemplo dele, o que é o exemplo. Vamos supor que a gente encontra um cético que pergunta para a gente quanto que é 68 mais 57. A gente responde 125, certo? A gente sabe somar, a gente efetua a soma, tudo. Só que deu cético, vai lá o objeto para a gente. Não, suponha que até hoje na sua vida, você nunca somou nenhum número acima de 57. Todos os números que você somou acima de 57. Então, a sua resposta teria que ser 5 nesse caso, e não 125. E a gente fala, não, mas espera aí, isso é um absurdo. Isso é um tremendo absurdo. Eu sei somar, eu aprendi a soma. Eu sei percorrer a tabela da adição e efetuar a soma sem problema algum. Não tem como ser 5, não. Daí o cético fala assim, não, na verdade, você não está seguindo a regra da adição, você está seguindo a regra
traduzindo aqui rapidamente, coadição, que do inglês lá aparece no texto, tem o plus e o quas que está lá. Então, traduzindo aqui, coadição, você está seguindo a regra da coadição. O que essa regra diz? Para qualquer x e y, se x e y for menor do que 57, você efetua a soma. Se for menor do que 57, responde 5. Daí o cético vai falar, então, você está seguindo essa regra. Daí o cripto fala lá que, bom, mas é um absurdo isso daí. Então, deve ter algum fato que eu consiga apontar sobre mim, sobre o meu aprendizado dessa regra de adição, algum fato que eu consiga apontar para o cético que não, na verdade, de fato, eu estou somando usando a regra da adição, não a regra da coadição. E aí, não sei se eu estou conseguindo ser muito claro. Não, tá legal, tá legal. E o Porque, fato de você ser engenheiro facilita, hein? Né? Não é mesmo? Você caminha pelo universo dos números. É mais tranquilo. Daí, o que ele fala lá, então? Bom, então, qual que é a estratégia do argumento? A estratégia do argumento é que a gente supõe que o cético supõe que a gente só somou números acima até 57, então quer dizer que em toda a minha história de vida passada, eu só efetuei somas de números até 57. Quando eu encaro uma nova adição de números que eu ainda nunca tinha somado, ele quer saber como que o meu uso passado daquela regra de adição vincula a esse meu uso agora presente. E como que pode vincular ao uso futuro. Ele quer saber isso. Por quê? O exemplo 57 é arbitrário, pode ser qualquer número. E, de fato, a gente, no dia a dia, apesar da gente não ter dificuldade de somar, a gente consegue encontrar qualquer par de números que a gente nunca somou na vida. Que até aquele número a gente nunca somou na vida. Conjunto de números naturais infinito. É basicamente isso. Então, ele quer saber isso. Então, a estratégia dele é falar, ó, você somou o número só até 57. Eu perguntei para você, 68 mais 57. Você deu uma resposta de acordo com a adição, só que eu estou falando que você está seguindo a coadição. Que fato que você pode apontar para mim que te justifique a usar a função de adição e não coadição? O símbolozinho mais significando adição e não significando coadição. Deve ter alguma forma de você apontar esse fato, então. Qual que é a condição de verdade que te permite falar que eu significo mais por adição e não eu significo mais por coadição? Me aponte esse fato. O cético, basicamente, a estratégia dele é essa. É correto falar que ele trabalha com conceito e objeto? Eu não pensei muito nisso, não, para ser bem sincero. Essa diferenciação de conceito e objeto está muito presente no Frege, também no Wittgenstein, mas eu acho que, na verdade, lembrei aqui agora, na verdade, nesse começo do texto, ele aparece muito nessa tradição. Então, nesse começo, sim, existe sim uma diferenciação entre os conceitos que a gente utiliza, essa visão conceitual. Depois ele vai criticar essa ideia de que aprender um significado é aprender um conceito. Mas no começo, não. No começo é subentendido dessa forma. Por quê? Então, por que ele faz isso? O cético, ele vai questionar esses fatos. Daí vai ter uma longa discussão ali sobre diversas tentativas de oferecer o fato para o cético. Segundo o Kripke, todas elas vão falhar. Então, aí que entra, rebobinando a fita um pouco aqui, aí que entra por que é um paradoxo cético, esse ceticismo semântico. Por que é um paradoxo? Porque a partir do momento que a gente tenta oferecer o fato e não tem sucesso, quer dizer que nossos significados não são totalmente arbitrários, não tem, na verdade, o significado ele acaba sendo destruído, por assim dizer, não tem significado, só que a gente usa a linguagem para estabelecer algo, a gente utiliza os significados para estabelecer que os significados que não existem significados. Então a gente chega numa conclusão paradoxal de que a própria linguagem ela não tem significado, que daí segundo o Kripke vai lá, que esse exemplo matemático pode ser estendido para outros usos, tudo. Daí aí por que ele usa estratégia? Em toda a tradição do ceticismo filosófico, há uma coisa que
tá latente no texto ali, eu acho. É uma leitura que eu fiz, para ser bem sincero. Ele não chega a ser explícito, a não ser quando ele de associar esse ceticismo com o ceticismo filosófico histórico, digamos assim, da história mesmo da filosofia. Só cito o Hume, ele chega a citar o Hume, mas o que tem? Tem uma estratégia ali que é muito eminentemente cética, que é uma estratégia do tipo, o cético, se eu for pegar, por exemplo, as hipóteses pirrônicas do senso empírico, eu não lembro agora qual, faz tempo que eu li ela, eu não lembro agora qual livro que está lá, que ele fala, que ele e tem toda uma discussão para saber quando que se o cético dogmatiza, se ele afirma algo de fato dogmático ou não, ou quando que ele ou se ele simplesmente não assume uma posição. Existe toda uma discussão sobre isso. E a estratégia dessa daí, e tem lá, o senso empírico discute que, falando de forma bem resumida, o cético ele entra na teoria que ele quer criticar, no dogmatismo, na teoria dogmática, na filosofia dogmática, ele quer criticar, ele entra dentro dela e, a partir da própria filosofia, vamos dizer assim, internamente, ele tenta revelar a falta de justificativo que a gente tem para aceitar essa filosofia. Então, por isso que aparece no começo do livro essa ideia de que significado é aprender um conceito. Eu sei o conceito eu sei o significado de mais porque eu sei o conceito de adição. Ele aceita isso momentaneamente. Ele, vamos dizer assim, ele dogmatiza só para mostrar, vamos dizer assim, conduzir o absurdo, reduzir o absurdo essa ideia. Só que a partir do momento que ele chega nessa conclusão paradoxal, que ele reduziu essa ideia de que significado é aprender um conceito, que o significado é dado pelas condições de verdade e tudo mais, a partir do momento que ele chega, vamos dizer assim, ele chuta a escada fora. E é engraçado que essa metáfora da escada, que chutar a escada fora, o Kripke usa no texto, e, por exemplo, e o sexto empírico também usa também no texto. E essa metáfora da escada, de chutar a escada fora, ela está presente praticamente em toda a tradição cética. Então, você Gregory, viu? você gosta bastante do ceticismo? Eu acho interessante, porque eu acho muito interessante o ceticismo, porque eu não me considero cético, não abraço as conclusões negativas do ceticismo, mas eu acho que a estratégia argumentativa do ceticismo, elas diz algo, ela consegue, não é questão tanto de aceitar, mas eu acho que ela diz algo sobre, vamos dizer assim, a condição nossa, vamos dizer assim, humana, a natureza do nosso conhecimento, como que a gente consegue encontrar justificativas, tanto que o ceticismo na Idade Moderna, principalmente na Idade Moderna, vamos dizer assim, é o grande inimigo a ser derrubado. Descartes começa as meditações colocando tese eminentemente cética e quer derrubar isso sobre nas muitas discussões contemporâneas de teoria do conhecimento. O ceticismo é um grande interlocutor. Eu acho bastante interessante isso. Gregory, se o ceticismo semântico é verdadeiro, se ele é um fato, então a teoria de significado ela não se sustenta. Essa é a conclusão básica que se chega na primeira parte do texto. Esse texto críptico, ele tem essa divisão, que é a enunciação do paradoxo e depois a enunciação da solução para esse paradoxo. Então, a conclusão que se chega é que essa teoria do significado, se for entendida a partir do conceito de condições de verdade, como eu tinha falado antes, a gente chega eminentemente nesse paradoxo, porque a gente chega com a conclusão de que fatos semânticos simplesmente não existem. Existe uma longa discussão ainda no capítulo sobre a enunciação do paradoxo, sobre os fatos que tenta oferecer para mostrar que a argumentação cética não se sustenta. Ele vai discutir lá fatos sobre disposições, vai tentar ver se significados, fatos semânticos reduzem a fatos sobre disposições, se pode ser algum tipo de estado interno irredutível, ou ele chega até a discutir um realismo platônico à la Frege.
Todos eles, segundo ele, falham. E aí, opa, desculpa, e todos eles falham. Aí, é só concluir só. Essas teorias de significados, se o exercício semântico for correto, essas teorias de significados, elas não funcionam. Elas simplesmente não conseguem explicar os significados. Ok. Vamos falar um pouquinho da teoria dos significados clássica, da teoria clássica. Quais são os pressupostos básicos dela? Bom, os pressupostos básicos, como eu tinha falado de forma bem resumida, ela basicamente que o significado ele é dado a partir das condições de verdade que a gente associa para poder utilizar a sentença de forma correta. O Kripke, ele chega, veja bem, isso aqui eu vou falar, se alguém que leu tratados lógico-filosóficos, provavelmente bateria em mim que eu vou falar aqui, mas eu estou repetindo, basicamente estou repetindo o que o Kripke fala, aqui é a leitura do Kripke, na verdade o problema do Kripke. Kripke vai falar lá, assim que ele termina a discussão sobre o paradoxo cético, ele entra na discussão sobre uma possível solução para esse paradoxo. As soluções diretas de oferecer o fato falharam, então pode ser uma solução cética. Mas por quê que falharam as soluções diretas? Bom, daí ele entra lá numa parte lá, discute brevemente o que é as teses essenciais do Tratados Lógico-Filosóficos. Essa exposição que eu vou fazendo aqui que é o que ele julga a base dessas teorias clássicas do significado, que para ele é basicamente que a cada sentença você tem um fato correspondente. Se o fato for o caso, se for o caso que o fato tem, a sentença é verdadeira. Caso contrário, a sentença é falsa. E nisso a gente tem os átomos, que são basicamente as sentenças atômicas. Em lógica clássica, a gente entende mais ou menos, segundo o Kripke está falando, em lógica clássica, é basicamente uma sentença do tipo FA, por exemplo, AEF, por exemplo. Para cada sentença atômica, a relação entre a sentença e o fato que ela declara é uma de simples correspondência. É basicamente aquele exemplo que eu dei, o céu é azul. Se ela declara um fato, se esse fato for o caso, de fato é o caso, que o céu é azul, a sentença é verdadeira. Então, existe uma relação de correspondência ou isomorfismo estrutural entre sentença e enunciação. Essa sentença, o que ela tem? Contém nomes, e esses nomes eles correspondem aos objetos organizados no mundo, e a sentença, ela própria é um fato. E a sentença, vamos dizer assim, ela tem um grau de complexidade maior do que os nomes, que os nomes eles simplesmente fazem referência aos objetos, e a sentença coloca esses objetos em certas relações, como predicando predicados a ele, ou predicados unários, ou, por exemplo, eu posso falar em predicados n-ários, por exemplo, de dois argumentos, predicados de dois argumentos, por exemplo, eu posso FAB, sei lá, Luiz ama Maria, sei lá, relacionando esses objetos no mundo, e que essa ideia, então, coloca que a sentença ela tem essa relação de correspondência, por exemplo. Se eu falo que o céu é azul, ou, por exemplo, eu posso falar que o gato está lá ao lado da bola, o fato que torna essa sentença verdadeira é um fato que tem o mesmo isomorfismo estrutural, que eu olho no mundo e falo assim, o gato está ao lado da bola, minha sentença, e tem essa correspondência. E esse fato ele é a condição de verdade para essa sentença. Essa é basicamente a ideia dessas teorias clássicas de significado, que o significado ele é dado sempre no contexto de uma sentença, e a sentença adquire esse significado em virtude da correspondência que ela tem aos fatos, das condições de verdade que tornam a sentença verdadeira. O Gregory, então, assim, você estruturou, problematizou para estabelecer as bases da tua pesquisa, você problematizou de forma a objetar o ceticismo semântico a partir da estrutura de um quadro factualista? Foi mais ou menos isso?
É, basicamente isso. Por quê? O Kripke, após essa discussão sobre as teorias clássicas do significado, ele entra nessa discussão sobre a solução cética. Ele fala que a solução direta não falha e adquire uma solução cética. A solução cética, trocando em miúdos aqui rapidinho, basicamente fala que os significados eles não podem ser dados. A gente não pode falar que existe como seguir uma regra de forma privada, só eu seguir. Só posso falar de significados se eu fizer referência à comunidade linguística. Existe uma normatização de certas regras dentro dos jogos de linguagem, que tá cada um está inserido em cada contexto, e a gente normatiza esse contexto. E eu acho legal tudo. Porém, eu acho que eu fiquei pensando na época, por que a gente olha nas discussões sobre semântica, na linguística, ou dentro da filosofia também ainda, essas discussões de teorias da verdade não são abandonadas. E outra coisa, eu vejo que essas teorias sobre condições de verdade, elas conseguem explicar, como dizer assim, conteúdo semântico, conteúdo conceitual de palavras, de expressões que a gente usa, de forma mais aceitável do que essa teoria comunitária da solução cética, que ele enuncia lá. Nem sei se pode ser chamado de teoria, mas essa visão mais pragmática, essa filosofia sobre o uso, que o significado ele é pautado no uso, num contexto mais amplo. Por quê? Porque, beleza, a gente fala no dia a dia, a gente usa as palavras sem pensar muito no conceito que a gente está... Só que na linguagem, principalmente na linguagem da ciência, nas linguagens teóricas, nas palavras, a gente não quer veicular simplesmente um uso. A gente não quer simplesmente falar que usa. A gente quer veicular um conceito. Então, eu acho que elas conseguem explicar mais adequadamente esse conceito. E por isso que eu falo de resposta carnapiana. Porque o Carnap, ele é um filósofo ali que trabalha com essa ideia de significado, só que talvez a palavra resposta não seja muito... Eu coloquei resposta no título, mas eu já estou pensando em trocar por reavaliação, para ser menos fraco. Porque o Carnap parece, já no final da carreira dele, ele abraça essa ideia do tratados lógico-filosófico no começo, mas a partir da década de 40 ele, vamos dizer assim, ameniza muito das ideias dele. Ele tem ali um texto que chama de 1950, um artigo publicado, que chama Empiricism, Semantics and Ontology. Esse texto é um artigozinho bem curto, de poucas páginas, e lança uma ideia lá de que quando a gente não utiliza a linguagem, a gente utiliza as linguagens. São várias linguagens que são adequadas para cada propósito, em cada contexto específico. E essas linguagens, quando a gente utiliza essa linguagem, nós nos comprometemos com o que a linguagem designa, com os objetos, as entidades que ela designa. Existe já uma conclusão ali, me parece, de que não existe essa ideia de fatos substantivos no mundo, de isomorfismo estrutural, essa relação de isomorfismo estrutural já está abandonada ali no Carnap, só que a gente pode falar de fatos, de linguagens designando fatos, linguagem factualista, de forma, vamos dizer assim, deflacionária. Por que deflacionária? Essas assunções metafísicas, ontológicas fortes das teorias clássicas, elas são enfraquecidas a partir do momento que a gente fala que fato, na verdade, é simplesmente uma maneira de falar, por exemplo. E se a gente pega uma teoria deflacionária, e ele utiliza uma teoria deflacionária da verdade para falar da verdade de sentenças, que é do tipo, se eu falar que a condição de verdade, por exemplo, a frase "a neve é branca", exemplo clássico dessa discussão, a condição de verdade não é falar que é um fato que tem que ter correspondência, isomorfismo estrutural entre o enunciado, entre ou proposição, no caso do Carnap, ele trabalha com a ideia de proposição e sentença, não é simplesmente a gente falar que a condição de verdade para a neve ser branca é a neve ser branca. É basicamente isso, é uma maneira de falar. Se a gente fala que a sentença aqui do lado esquerdo do meu esquema T, que é o esquema Tarski, o esquema do Tarski, se eu falo que aqui
a neve é branca, ser e somente ser, a condição de verdade é simplesmente a neve ser branca. Eu não preciso falar que precisa ser um fato do mundo. Se a gente fala que essa condição de verdade é um fato, é uma maneira de falar. Ele parece aceitar a conclusão de que não existe mesmo fatos substantivos, fatos num sentido ontológico forte, mas a gente pode utilizar a linguagem factualista mesmo para explicar a linguagem natural, não somente a linguagem da ciência. Então, eu acabo me intrigando por isso, com esse conceito, com essa conclusão forte do paradoxo cético, e utilizo e tento pensar a partir do Carnap, dessa ideia do Carnap, como que a gente ainda está, vamos dizer assim, legitimado a falar de fatos, porque eu acho que faz todo sentido nós falarmos de fatos. No dia a dia, mesmo que a gente utilize as palavras em outros contextos, mesmo que essas teorias não consigam explicar muito bem, por exemplo, metonímia, metáfora, essas teorias, quando a gente quer explicar algo, sei lá, alguma coisa, principalmente numa linguagem teórica, a gente utiliza uma linguagem que é essencialmente factualista. Eu tento fazer uma reavaliação, basicamente, sobre esse problema que o Kripke levanta, porque, embora a gente, mesmo que for com verdadeira conclusão que o paradoxo cético chega, mesmo que eu não acho que seja muito não, mas a gente ainda está. Eu quero tentar fazer uma reavaliação desse problema a partir desse conceitual que o Carnap lança, para tentar mostrar como que se ainda pode se estar legitimado a falar de referência a fatos. Porque é muito natural, eu vejo dessa forma, que por mais que no dia a dia a gente não utilize essas palavras, digamos assim, uma linguagem factualista sobre o mundo, não, a linguagem factualista a gente utiliza. Por mais que a gente não utilize a ideia de que significados são conceitos, aprender o conceito, eu simplesmente, se eu falo se algo é vermelho, eu acho que é um pouco extrapolar demais a linguagem ordinária, falar que quando eu uso a palavra azul, eu estou pensando no conceito azul. Não, na verdade, eu uso a palavra azul simplesmente porque eu tenho certa apreensão na hora ali e eu sei utilizar essa palavra. Então, eu aprendo ela de acordo com o contexto que eu vivo. Embora tenha toda essa diferença, eu acho que é plenamente legítimo a gente falar de fatos, porque em linguagens teóricas, por exemplo, linguagens que vão vincular teorias científicas, ou mesmo na filosofia, a gente utiliza a linguagem que faz referência a fatos. Se eu quero explicar, por exemplo, por que a cor da folha das árvores é verde, majoritariamente verde, eu falo assim, existe um fato que ele é verde, e eu quero explicar isso a partir de outros fatos mais elementares que produzem essa coloração verde da folha. Então, a gente utiliza a linguagem, principalmente para propósitos teóricos. Então, eu tento fazer uma reavaliação do problema e mostrar que não, a gente está legitimado, sim, a falar de fatos. Mesmo que eu não consiga objetar o paradoxo cético, eu acho que é difícil, para ser bem sincero, é uma característica bem curiosa. É muito difícil objetar diretamente os paradoxos céticos. Por exemplo, o paradoxo do mundo exterior que Descartes coloca. Eu acho muito difícil. Mesmo que eu não consiga, eu consigo mostrar a legitimidade de certa forma de falar sobre as coisas. Ô, Gregory, de certa forma, a conclusão que você chegou, então, é que você queria enfiar um bico no ceticismo semântico e olhar os fatos e acabou. Mais ou menos. Mas é difícil, porque realmente o argumento cético ele é bem construído, é simples até a construção dele, só que ele é profundo e é difícil responder, só que me parece, basicamente, me parece que a gente está justificado falar de fato. Você já perguntou para um cético, que coloca o ceticismo na própria vida, como é que, já que ele duvida de tudo, né? De forma estruturada, como é que ele toma decisões na vida? Ele vai para os fatos. Ele vai para os fatos. Basicamente. É uma crítica clássica ao ceticismo filosófico essa. O Hume falava sobre isso. Bom, é um absurdo
Você tem alguém que pensa que não existe um mundo exterior, então esse cara vai passar fome. Você acha que não sabe que não existe mundo superior? Se ele sentir fome, ele é levado a buscar a comida. Se ele está com sede, ele buscar Você sabe para o que é tomar água. interessante no ceticismo? Embora a gente coloque até dessa forma bem humorada, né, a posição dos céticos, desculpe, é que eles, o ceticismo leva todo e qualquer pensador a repensar os conceitos que ele já tem. Então, Uhum. essa é Esse, assim, é uma grande função do ceticismo. Mas eu queria mudar um pouquinho o assunto aí. A gente está caminhando para o final. Achei extremamente interessante. Queria saber se você chegou a uma conclusão efetiva ou se você deixou em cima da mesa alguma questão para levar para o teu doutorado ou se você vai mudar totalmente de rumo no doutorado quando você fizer. Como é que ficou aí no final? bom, eu estou tentando já concluir o mestrado, já tenho uma ideia já do argumento que eu estou desenvolvendo aqui no final. A ideia é que, basicamente, falar de fatos de forma substantiva, uma tese ontológica forte, realmente, eu acho que tem muitos problemas, mas a gente ainda é legitimado de falar de fatos, falar de referência a fatos, mas de uma forma, digamos assim, deflacionária. Uma visão meta-ontológica, até de que, se a gente utilizar referência a fatos simplesmente como uma questão interna da linguagem que a gente está trabalhando, a gente está legitimado. Eu pretendo concluir essa pesquisa mesmo dentro do doutorado, não, desculpa, no mestrado, finalizando o mestrado, e para o doutorado eu penso ainda, ainda não tenho muita noção do que eu quero trabalhar de fato no doutorado. Eu tenho um problema que eu pensei que está muito em voga, é uma discussão que eu acho que nunca acaba dentro só que seria dentro da filosofia da ciência. A filosofia da linguagem tem uma discussão bastante íntima com a filosofia da ciência, só que não seria uma discussão tanto dentro da semântica, sim da filosofia da ciência, que seria discutir o conceito de objetividade científica. Eu acho que é um conceito que é muito falado, muito discutido em roda de bar, em Facebook, mas é um conceito pouco compreendido, eu acho. Eu acho que, apesar de se ter gastado muita coisa, por muita gente, e tem muita gente que trabalhou ele de forma bem interessante, mas no dia a dia eu acho ele muito pouco compreendido. Então, eu estou pensando em caminhar para o doutorado para fazer esse salto para a filosofia da ciência. Legal. Gregory, muito obrigado, cara, por separar esse tempo aí. Eu que agradeço, Teodato. Sexta-feira, aí na Serra da Mantiqueira, já pensando em tomar a cervejinha do fim de semana, você separou esse tempinho. Aí deve estar frio, aqui está frio pra caramba, cara. Ah, aqui tá frio. Eu tô de bermuda e camiseta, mas tá frio. Quando Aqui passar tá a o quê? pandemia, eu vou subir a serra aí para a Deve gente estar... tomar uma. Quando acabar a pandemia, eu vou subir a serra para a gente tomar uma cachaçinha de Minas aí. Oh, pode vir que eu comprar aqui. Eu conheço a Alambique Bom, que fabrica cachaça Aí, uma aqui. desculpa para ir buscar. Legal, Gregor. Olha, muito obrigado, cara, pela Eu simpatia, que pela agradeço. humildade em tratar de questões, de certa forma, densas, não é? Muito obrigado. Um abração, a gente volta a Muito... se falar, tá bom? Com certeza. Eu que agradeço pelo convite, Teodato. Eu agradeço mesmo. Foi bem legal fazer isso. Pra ser sincero, é a primeira vez que eu faço algo assim, uma entrevista. Achei bem legal, achei bem descontraído. Eu que A, agradeço pelo espaço a proposta do e meu pelo canal é esse convite. bate-papo mesmo com a academia, sabe? Sem excesso de formalidades, com tranquilidade, para socializar o conhecimento. Um abração. Abraço, Teodato. Muito obrigado. Valeu.